noite. Aqui na frente, Fernando. Sobre o jogo, o que dá para falar dessa primeira parte do jogo, né, da partida que o time teve abaixo. No segundo tempo você fez algumas alterações, tirou os laterais, e aí o time foi para cima, até conseguiu um empate, mas eu queria que você fizesse essa análise em relação ao jogo, ao que você viu e o que você ainda quer chegar com esse time ainda nessa pré-temporada, né, desses inícios de trabalhos com os jogos. Obrigado. Boa noite aí para todo mundo. A leitura que você fez está correta. Primeiro tempo a gente jogou muito abaixo. Um time lento, moroso, deixando espaço na marcação, cedendo contra-ataque e com pouca capacidade de criação. No segundo tempo melhorou bem o time, na minha opinião. Descarrega a energia pelo momento ruim que passou a ter depois da derrota de quarta-feira, mas a equipe produziu para virar o jogo, mas não virou, acabou empatando. Então, se tivesse tido a atitude que teve no segundo tempo, a gente teria vencido a partida, não só essa, como a de quarta-feira também. Então, o que eu espero do time na pré-temporada é que a equipe seja constante, seja consistente, da maneira que jogou o segundo tempo, da maneira que jogou contra a Tombense também, como jogou contra o Atlético Mineiro, como jogou contra o São Paulo. Porque a gente tem chances reais de fazer uma boa temporada. Pode ir, Diniz, boa noite. Eu queria saber de você até que ponto, hoje a gente viu o torcedor insultando, criticando o seu trabalho, cobrando muito de você, até que ponto isso influencia não só na questão do seu trabalho, mas também nos atletas dentro de campo, porque a gente via, eu estava atrás do gol, agora a gente viu os atletas nervosos, tentando fazer as coisas não aconteciam, principalmente no primeiro tempo, até com os dois laterais do Cruzeiro, que no ano passado, esses dois laterais, né, recebeu até prêmio, enfim, foram da posição, os melhores praticamente das suas posições na temporada passada. E como é que você vê essa pressão do torcedor pedindo sua saída? Como é que está essa situação? Se houve no vestiário a conversa com o Pedro, com o Matos, que é o que o torcedor mais quer saber? A gente teve uma conversa particular, não vou entrar no conteúdo da conversa, em relação a primeira pergunta, como é que foi? Você falou da segunda, foi da reunião. A reunião ela teve um conteúdo, assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir, é uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Até sábado, pela pré-temporada, pré-temporada, os dois jogos, jogou o Atlético Mineiro, que foi no sábado, parece que foi muito distante. Parece que essa semana, passaram-se 2 meses, ou 3, mas não foi. A gente jogou bem contra o São Paulo, razoavelmente bem contra o São Paulo, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem contra a Tombense. Jogamos mal na quarta-feira e jogamos o primeiro tempo mal hoje, o segundo tempo a gente jogou bem. Jogou bem, assim, agora fala assim, tem que ganhar o jogo, tem que ganhar o jogo. Não adianta só jogar bem. A gente precisa de vitórias, a gente já falou de nota coletiva, a gente precisa ganhar jogo para o ambiente melhorar. Agora, o trabalho desse ano, deve estar assim desse ano. Chegaram muitos jogadores, o Carlos Jorge fez o primeiro jogo hoje, o Gabigol está adquirindo forma, o Dudu, mesma coisa. Então, existem alguns erros que é por conta de tudo isso que está acumulando desse ano. E a gente carrega o histórico do ano passado. No ano passado a gente terminou mal o campeonato, já pressionado. Então, o carregamento disso é que traz essa pressão e o torcedor está em dócil e está no direito dele. Ô Diniz, você falou de energia, eu queria que você comentasse um pouquinho da perspectiva para o futuro. A gente sente do torcedor, até por conta do que viveu do ano passado, né? É impossível desassociar isso, né? Tudo que viveu o ano passado, o torcedor do Cruzeiro com tudo que não tem acontecido, né? Esse ano ainda, mesmo no início de trabalho. Como é que você acredita que pode reverter essa energia para trazer de volta o torcedor para jogar do seu lado, do lado do Cruzeiro? Tem que ganhar o jogo, ganhar jogo e ganhar campeonato. Essa é a única saída que a gente tem. E o torcedor, repito, está no direito de vaiar, está no direito de estar impaciente e é isso mesmo. E a gente tem que procurar vencer. Tudo tem um limite. Então a gente tem que procurar vencer. É isso. Boa noite, Diniz. Helder Ferreira, Canal 7 Esportes. Eu acho que na vida tudo tem um limite.
E eu creio que, por toda a cobrança que está sendo feita em cima do seu trabalho, que no ponto de vista de talvez 90% do torcedor do Cruzeiro, não é tão bom assim. Como você mesmo tem dito, que foi muito bom os jogos que teve, os amistosos que teve, só que o esquema de jogo do Cruzeiro é sempre o mesmo esquema. Até que ponto esse esquema pode ser mudado para que o Cruzeiro seja um pouco mais eficaz, principalmente para criar chances de gols contra os seus adversários, no caso, uma equipe que não tem o elenco que o Cruzeiro tem hoje. Boa noite. Eu concordo com a sua análise com o jogo do Atlético e com o primeiro tempo de hoje, mas contra o Atlético Mineiro a gente criou chances. Hoje a gente também criou chances no segundo tempo para virar o placar do jogo. Tá, mas assim, é pouco ainda. A gente tem que poder criar mais, a gente tem que ser mais incisivo e tudo, como você bem disse, tem um limite. E a torcida está no limite dela. Tá? Então a gente tem que entregar vitórias o quanto antes. Ô, Diniz, boa noite. Ainda sobre o desempenho que você falou, elogiou no segundo tempo, algumas bolas chuveiradas em excesso, e você fez alterações para começar aí a segunda etapa, tirando 2 laterais de origem, colocando o Vidalba e colocando o Marquinhos. Eu queria saber dessas alterações, o que você pretendia, deixando 2 outros de origem no banco, logo num começo de temporada, para testar esses atletas que vinham recebendo essas chances. Eu queria o que aconteceu no jogo. Eu queria que a gente fosse mais incisivo, que a gente ia ter mais peso na área, ia ter mais cruzamento. O gol provavelmente ia sair assim. Como o gol contra o Criciúma, se você lembrar, que estava com linha baixa, saiu assim. Como o gol contra a Tombense saiu assim. E o outro gol provavelmente ia sair de cruzamento, ou de rebote, ou de chute fora da área, que foi o que a gente produziu. Os caras jogando com 9 ou 10 caras nas examinações da área, os gols vão sair de cruzamento, ou vai sair a maioria de chute fora da área. Então a gente teve chance, teve bola na trave, teve chance de fora da área, teve chute de Matheus Pereira, teve chutes assim que poderia do Gabigol, que alguns deles poderiam ter entrado. Então o que eu queria com as mudanças é isso. Eu não queria uma coisa convencional, trocar lateral por lateral, para a gente talvez sofrer do mesmo jeito que a gente sofreu no primeiro tempo. Então, assim, em relação àquilo que eu queria o que aconteceu no segundo tempo. Se a gente tivesse jogado dessa forma no primeiro, muito provavelmente teria ganho o jogo até com uma certa facilidade. Diniz, queria que você avaliasse a mudança que você fez na zaga, com a presença hoje do Jonathan Jesus de titular e pela primeira vez com 3 atacantes, né? A volta do Caio Jorge. Te agradou esse esquema com 3 atacantes? O Dudu ainda está um pouquinho fora de ritmo para você? O Dudu, todo mundo sabe que ele viria fora de ritmo. Está praticamente 2 anos sem jogar e vindo de uma cirurgia que deixou ele fora só pela cirurgia, coisa de 9, 10 meses. E todos os problemas que a gente sabe que ele teve no Palmeiras. Então a gente trouxe jogadores sabendo do risco que corria e que a gente, com o tempo, oferecer jogo para ele, treinamento para ele adquirir a melhor forma. E a gente sabe o tamanho, tudo que o Dudu produziu nos últimos anos aqui no futebol brasileiro. A gente espera dar a condição para que ele consiga voltar a brilhar. Então, em relação aos 3 atacantes, passei no primeiro tempo, obviamente que eu não gostei que estavam os 3 atacantes, né? E mais o Matheus Pereira encostando. Eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu, porque não era problema dos atacantes, era problema a gente estava com uma dinâmica muito baixa para poder ter lances criativos e errando muito passe bobo e também marcando mal. Então o primeiro tempo não serve muito de base para a gente fazer uma análise daquilo que a gente pretende do time. Eu acho que o segundo tempo tem ajustes para fazer, mas é uma coisa mais próxima daquilo que eu gostaria que o time fizesse. Diniz, era exatamente isso que eu queria te perguntar, assim, nesse sentido. Pouco tempo para treinar, porque o Mineiro está esse ano com o calendário ajustadíssimo, mas o que você pretende fazer assim até o próximo jogo? Que ajustes você viu mais claros assim, que são necessários? Então, eu acho assim que a gente... nós estamos, hoje é dia 25 e 26. A gente começou, então a gente tem 20 dias, a gente começou a pré-temporada, menos de 20 dias. Né? O campeonato começou faz uma semana. E a equipe oscilou numa maneira de ter mais consistência, ter mais protagonismo no jogo, com momentos muito ruins. Então a gente sabe aquilo que pode dar certo. A gente tem que reproduzir, se fosse o jogo de hoje, melhorar daquilo que foi no segundo tempo, melhorar daquilo que a gente fez contra a Tombense, melhorar daquilo que a gente fez contra o Atlético Mineiro. Então a gente tem margem, tem de onde tirar. E eu acho que o time vai responder bem. Diniz, boa noite. Fazendo uma avaliação do seu trabalho desde a sua chegada, são 20 jogos, né? Muito ruim. Não, eu vou completar. 2 jogos de pré-temporada, né? São 4 vitórias apenas, 9 empates e 7 derrotas. E você usou a palavra limite. Até onde o torcedor aí pode esperar esse limite? Não, para o torcedor, se não for 100%, a maioria já está no limite. E está com razão. Isso não é uma coisa, esses resultados, como você disse, eles não têm
defesa. É indefensável. Se a gente pegar por aí, não tem como defender disso. O que eu pego assim, que o time tem margem para crescer e começar a ganhar jogos e conquistar campeonatos. Nisso eu acredito. Diniz, Thiago Maia do Podfute. Segundo o Flash Score, hoje foi o jogo, desde que você chegou ao Cruzeiro, com a maior porcentagem de posse de bola, 78%. O jogo anterior com maior posse foi contra o Racing, a final da Copa Sul-Americana. Queria que você fizesse uma avaliação sobre essa questão de ter a bola em momentos ser improdutivo, ser uma posse de bola um pouco mais retraída, às vezes no campo de defesa, sem acelerar tanto. Você trabalha para que esse jogo seja mais rápido ou procura realmente cadenciar de tal ritmo para achar o espaço? A maneira que eu proponho um jogo de futebol é uma maneira impositiva. Quase todos os times que eu jogo têm recorde de posse de bola e a gente se impõe no campo do adversário. Então, o ideal, ou perto do ideal, em termos de postura do time, é mais ou menos o que aconteceu contra a Tombense, mais ou menos o que aconteceu nesse jogo, que eu não achei que a posse de bola ela foi improdutiva. A gente não foi eficaz no sentido de colocar a bola para dentro do gol, mas a gente teve um volume grande de finalização e de cruzamento, não foi uma posse estéril hoje, no segundo tempo. O primeiro tempo foi uma posse sem sentido e ainda com muitos erros cedendo contra-ataque. É isso que eu acho. Diniz, boa noite. Eu queria saber o seguinte, até que ponto, perguntando assim com toda a honestidade do mundo, você acha que você é capaz de verdade de, com o trabalho que está sendo feito, mudar o destino, mudar o rumo que o Cruzeiro está traçando? Porque por mais que em alguns momentos do jogo o Cruzeiro possa ter bons momentos, assim, na minha visão é inadmissível o Cruzeiro, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, com o elenco que tem, passar um jogo 90 minutos contra o Atlético e não dar um chute ao gol, ter toda uma dificuldade contra uma equipe do Betim. Então, assim, na cabeça do torcedor, daqui a pouco tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem grandes jogos, tem Flamengo, tem Corinthians. Então, para um Cruzeiro conseguir chegar contra esses adversários a nível bem de vencer os jogos, tem que praticamente, não sei, alguma coisa tem que acontecer que o trabalho mude. Então, sem desrespeito algum, mas te perguntando verdadeiramente, você acha que você ainda é capaz de conseguir fazer esse Cruzeiro engrenar? Porque agora há pouco, né, você falou assim, tudo tem um limite, e às vezes esse limite está muito próximo também. Não, mas não é o meu limite. Eu acho, se eu fosse fazer uma análise fria, como eu disse, a pré-temporada, a gente teve uma partida muito boa contra o Atlético Mineiro. A gente jogou de uma maneira equilibrada contra o São Paulo, que são dois adversários começo. Você falou, quando tiver os campeonatos, a gente pegar as equipes mais fortes. A gente não foi dominado nem pelo Atlético, nem pelo São Paulo, muito pelo contrário. A gente fez um bom jogo contra o Tombense, fez um bom segundo tempo hoje. A análise assim que pesa, e você sabe disso, um peso que a gente carrega, e tem a ver com a pergunta dele, do retrospecto que vem desde o ano passado. Se eu tivesse chegado aqui em janeiro, a gente não estaria assim, a torcida não estaria assim. Porque eu não cheguei aqui assim. A gente foi empatando jogos que podiam ganhar, perdia de 1-0. E a sequência de resultados ruins, ela deixa o torcedor sem a mínima paciência e com toda a razão. Mas eu acredito no trabalho. Eu acredito que a gente pode fazer aqui no Cruzeiro.